E geralmente, quando a ideia de uma cena de crime vem à nossa mente, a imagem que aparece é quase sempre a mesma, né? Sim, com certeza. Aquela coisa bem de filme. Exato, tipo fitas amarelas de isolamento, investigadores com lanternas procurando digitais num cofre, vidro quebrado perto de uma janela. Tudo muito tátil, muito físico e indiscutível. Pois é, o vidro estilhaçado mostra que alguém invadiu. A impressão digital revela quem apertou o gatilho, por exemplo. Mas e aí que tá? O cenário muda completamente quando a cena do crime é a própria mente humana. Ah, e a complexidade vai para outro nível. Exatamente. Porque quando a principal evidência não é tipo uma mancha de sangue no tapete, mas uma sutil, porém devastadora mudança de percepção, a fita amarela não serve para absolutamente nada. Não, e isola pensamento, né? Verdade. A paisagem investigativa se torna infinitamente mais complexa. E é por isso que a gente precisa meio que fazer uma autópsia psicológica do comportamento. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mergulho Profundo. E a conversa de hoje é sobre um dos textos mais conhecidos, mais, frequentemente mal compreendidos da história. E que texto, viu? Nós vamos investigar a queda do ser humano. Isso aí. Mais especificamente, os versículos de 6 a 13 do capítulo 3 de Gênesis. E para guiar essa nossa missão de hoje, a gente vai usar a base factual do texto bíblico na versão ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel. Que tem uma precisão cirúrgica nas palavras. Muito. E para trazer mais profundidade, a gente vai cruzar isso com duas fontes incríveis. O comentário bíblico Moody e os apontamentos sensacionais do professor Glauco Machado, lá do canal Coluna de Fogo. Sim, os materiais do professor Glauco são excelentes para a gente entender não apenas o texto em si, mas a mecânica da falha estrutural do ser humano. Com certeza. Então, a nossa missão nesse mergulho não é ficar só na superfície da historinha, sabe? A gente quer observar a estrutura exata de como a queda ocorreu, a reação da humanidade ao erro e, principalmente, a forma surpreendente como o Criador lida com a transgressão. Porque, no fim das contas, a gente consegue extrair verdades universais sobre a nossa própria natureza, né? O que esses versículos de 6 a 13 registram é o que a gente pode chamar de o colapso original do sistema operacional humano. Uau, colapso original do sistema operacional, gostei muito dessa definição. Mas para entender esse colapso, a gente tem que ir para o momento exato da falha, que está lá no versículo 6. E a primeira coisa que a gente precisa deixar claro logo de cara é que, a Bíblia não diz que o fruto era uma maçã. Não mesmo. Essa é a primeira noção popular que cai por terra imediatamente para quem estuda o texto a sério. Pois é, o nosso imaginário cultural está lotado de pinturas renascentistas mostrando lá uma maçã vermelha super reluzente. Mas, gente, não temos a menor ideia de como era esse fruto. Nenhuma ideia. E, na verdade, a botânica da coisa, a espécie da árvore, é a coisa menos importante aqui. Sim, a espécie da árvore não muda a equação do erro. O foco real, a nossa verdadeira lente de aumento, precisa estar no mecanismo do desejo. O versículo 6 documenta o momento exato em que a percepção interna sobre um objeto externo é alterada. Exatamente. E é aí que entra uma análise fantástica do comentário bíblico Moody. O comentário mapeia essa alteração de percepção em 3 estágios progressivos e muito, muito claros. 3 estágios? Quais são? Olha só, o fruto, que antes era apenas parte do cenário, algo neutro, de repente ganha um novo contorno na mente da mulher. O primeiro estágio é que ele se torna atraente aos olhos. Tá, um apelo estético, então. Visual. Isso, puramente estético. O segundo estágio é que o fruto parece ser de bom paladar, ativando, sabe, o apetite físico, aquela antecipação do prazer. Faz sentido. E o terceiro? O terceiro aspecto, e esse é o mais letal de todos, é o apelo intelectual e espiritual. O fruto passa a ser visto como algo poderoso para conceder sabedoria. Nossa. Ou seja, a árvore deixa de ser um limite de proteção e vira tipo uma chave. Exato. A árvore deixa de ser um limite imposto pelo Criador
e passa a ser vista como a chave para a autonomia absoluta. A barreira de proteção foi reinterpretada na mente dela como uma cerca que a estava privando de algo muito melhor. Cara, pensando bem, isso descreve perfeitamente um funil de vendas do marketing moderno, né? Um funil de vendas? Como assim? Pensa comigo. O vendedor no mundo moderno, que nesse caso do texto é a influência externa da tentação, ele não obriga ninguém a comprar nada. Ele não põe uma arma na cabeça da pessoa. Ah, verdade. Ele só sugere. Exato. Ele simplesmente altera a percepção de valor do produto. Ele cria uma necessidade que não existia, 5 minutos antes, mostrando como aquele consumo vai elevar o status do cliente. Nossa, brilhante essa comparação. Ele mexe com a percepção. Sim, mas o ponto crucial desse funil de vendas é que o vendedor não preenche os dados do cartão de crédito. Não preenche. Ele não clica no botão finalizar compra. A conversão final exige a ação do cliente. E aí que a gente entra na estrutura do erro que o professor Glauco Machado isola de forma genial. Ele foca justamente na ação do cliente, nos 4 verbos que encerram essa transação toda no versículo 6. Quais são os verbos que ele aponta? Ele aponta que a estrutura clássica da transgressão se cristaliza nestes verbos: viu, tomou, comeu e deu. Viu, tomou, comeu e deu. É um passo a passo mesmo. É um passo a passo. E o detalhe que o professor Machado evidencia e que muita gente deixa passar batido é a ausência total da serpente no ato da consumação. Uau! A serpente sai de cena. Sai totalmente de cena. A influência externa monta o cenário, distorce a interpretação das regras, cria aquela ilusão de impunidade e, no momento crítico, recua. Ou seja, o ato final é todo humano? Puramente humano. O ato de estender a mão, de desejar, de materializar o pensamento em ação é um ato de agência humana. A decisão não foi imposta de fora para dentro, sabe? Ela germinou de dentro para fora. A partir de uma vontade já corrompida pelo engano. Isso levanta uma dúvida enorme, viu? Porque quando a gente analisa a autonomia desse clique em comprar, qual é o peso real da influência externa? Essa é a grande questão. Pois é, porque se a ação final, o ato de agarrar o fruto, é uma escolha isolada do ser humano, aquele velho argumento de alguém me enganou, ele perde toda a força como uma pólice de seguro contra as consequências. Exato. Não serve como desculpa. A tentação serviu como um catalisador, sem dúvida. Ela desenhou o mapa. Mas quem deu os passos em direção ao abismo foi a própria humanidade. E o passo seguinte, que está registrado logo ali no versículo 7, é a entrega do produto, né? A pessoa clicou em comprar, agora a entrega chega. Isso. A ação física de comer leva instantaneamente à consequência que tinha sido prometida lá na etapa da sedução. A promessa era: os olhos de vocês serão abertos. E os olhos foram abertos. Mas a ironia profunda dessa abertura de olhos é explicada de maneira até assustadora pela etimologia que o comentário bíblico Moody analisa. O que o comentário diz sobre isso? O Moody explica a palavra hebraica utilizada ali, que é peika. Peika. Isso. Essa palavra carrega o sentido de um milagre súbito, uma iluminação instantânea, ou seja, a promessa do tentador de fato se cumpriu materialmente. Os olhos se abriram. Tá, mas então qual foi o problema se a promessa se cumpriu? O problema não foi a falta de percepção, mas a natureza do cenário que essa nova percepção revelou, entende? Em vez deles contemplarem a glória de uma divindade que eles achavam que iam adquirir. Eles contemplaram o quê? O milagre do Peika iluminou o abismo de sua própria nudez, tanto física quanto moral. Nasceu ali, naquele milissegundo, o medo e a vergonha. Nossa! É a famosa quebra de expectativa. E o professor Glauco Machado classifica essa promessa da serpente como uma meia-verdade, né? Sim, ele usa esse termo, uma meia-verdade. E faz todo sentido, porque a meia-verdade é sempre muito mais perigosa que a mentira completa. Ah, sem dúvida. Porque a meia-verdade entrega exatamente o que estava no contrato, mas com entrelinhas que são devastadoras.
É tipo comprar um pacote de férias super luxuoso por uma pechincha num site qualquer da internet. Aquelas promoções imperdíveis. Exato. A propaganda mostrava fotos de piscinas maravilhosas, com borda infinita, aquela promessa de status e relaxamento total. Os olhos da pessoa brilham a hora de comprar. A pessoa já se imagina lá. Sim. Mas aí, ao chegar ao destino de verdade, o hotel tá em ruínas, o teto tá desabando e a piscina tá cheia de lodo verde. Meu Deus, que pesadelo. E é bem isso mesmo. A promessa era o controle supremo, né? O status de ser como Deus. Mas a realidade entregue foi o pânico imediato e uma necessidade humilhante de costurar folhas de figueira para tentar cobrir a própria vulnerabilidade. E a escolha das folhas de figueira, que o texto relata, revela muito sobre a urgência e a precariedade dessa tentativa de controle de danos. Como assim precariedade? Porque a vergonha entrou no ecossistema humano de uma forma mas tão violenta, que o instinto primário foi o ocultamento rápido. As folhas largas da figueira eram simplesmente o material mais próximo que eles tinham. Uma engenharia improvisada total. Dada para um problema espiritual profundíssimo. A nudez, que antes era o símbolo de transparência, de intimidade perfeita, tornou-se do nada uma evidência de culpa intolerável. O ser humano não conseguia mais suportar olhar para si mesmo nem para o outro, né? Pelo menos não sem esse filtro da vergonha. Exatamente. O que nos leva para o próximo estágio desse colapso, que a gente vê documentado dos versículos 8 a 11. Sim, porque se as folhas de figueira já eram uma tentativa bem precária de esconder a falha um do outro, a situação atinge níveis de pura dissonância cognitiva quando eles percebem a aproximação do Criador. E o texto descreve essa cena de uma forma muito impactante. A narrativa mostra Deus passeando pelo jardim na viração do dia. E qual é a reação de quem até poucas horas antes caminhava junto nessa mesma viração? Eles se atiram atrás das árvores. Eles tentam se esconder. Gente, tentar se esconder geograficamente de um ser que possui a onisciência como atributo básico é a definição técnica de um raciocínio completamente quebrado. E o professor Glauco Machado utiliza uma palavra perfeita para descrever essa reação. Ele chama de insanidade. Insanidade é o termo clínico exato. Exato. O erro simplesmente desliga a lógica. A culpa gera uma estrutura mental tão frágil, tão desesperada, que a criatura tenta usar a própria criação, os arbustos do jardim, para bloquear a visão daquele que desenhou cada folha do arbusto. É de uma irracionalidade tremenda. E essa insanidade atesta que o dano cognitivo foi imediato, né? Imediato e profundo. A percepção da realidade deles mudou não só em relação a si mesmos, mas a percepção que tinham do próprio Criador foi totalmente distorcida pelo medo que acabaram de descobrir. E o contraste estrutural aqui é formidável, porque olha o cenário. A humanidade tá em pânico, tá escondida, raciocinando de forma completamente ilógica. E qual é a atitude do Criador no meio disso tudo? E aí a gente volta para o comentário bíblico Moody, que faz questão de frisar a natureza dessa abordagem divina. Porque, veja bem, não há o barulho de um tribunal marcial ali. Tem raios caindo, né? Não tem raios partindo as árvores, não tem uma voz de fúria punitiva exigindo execução imediata dos dois. O que ecoa pelo jardim é uma pergunta investigativa, mas que vem revestida de misericórdia. Ele pergunta: onde estás? Onde estás? E o peso dessa pergunta muda tudo, porque, óbvio, o Criador sabia exatamente as coordenadas físicas do esconderijo. Claro que sabia, ele é onisciente. Então, uma pergunta de um ser onisciente não busca adquirir dados que ele perdeu. A pergunta serve para provocar uma tomada de consciência de quem está ouvindo. Exatamente isso. E o comentário Moody's destaca muito bem que essa inquirição divina era um convite aberto para a confissão. O juiz supremo assumiu ali a postura de um resgatador. Alguém que se aproxima com cautela para não esmagar quem já está aterrorizado pela própria culpa. Para visualizar o que está acontecendo, sabe aquela cena clássica do cotidiano? É tipo um pai que entra na sala de casa e vê o vaso favorito dele quebrado em 1000 pedaços no chão. Clássico. Todo mundo já passou ou viu isso.
Pois é, e aí ele vê o filho de 5 anos escondido atrás da cortina, tremendo, com o pezinho aparecendo. O pai sabe exatamente o que aconteceu. Ele está vendo a cena inteira. Sim. Mas em vez de já chegar gritando, ele pergunta: o que houve aqui na sala? Ele faz isso para dar à criança a chance de respirar e assumir o erro. A pergunta de Deus no jardim era exatamente essa oportunidade. Era uma porta aberta. Mas a grande tragédia que os versículos 12 e 13 revelam é que a oportunidade de integridade é recusada com muita veemência. Muito. Por que é tão difícil para a natureza humana aceitar esse convite à confissão imediata, né? Porque a vergonha cega. O ser humano não sai de trás da árvore com as mãos levantadas dizendo: eu me rendo, a culpa é minha. A resposta à pergunta de Deus inaugura ali o padrão de comportamento mais duradouro e destrutivo da nossa espécie. A famosa transferência de culpa. O jogo de empurra. O jogo de empurra. O instinto corrompido de autopreservação sobrepuja qualquer traço de honestidade moral. Diante da chance de assumir o erro, o que o homem faz? Ele aponta o dedo em 2 direções simultâneas. E a arquitetura da resposta de Adão é uma obra-prima da evasiva, convenhamos. Ele não se limita a culpar a mulher com um simples "ah, ela me deu". Não, ele vai além. Muito além. A frase completa tem um alvo muito mais alto. Ele tem a audácia de dizer: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore. O uso desse pronome tu muda tudo na frase. Muda completamente. É uma manobra muito audaciosa para colocar o próprio Deus indiretamente no banco dos réus, sabe? A lógica implícita na fala dele é absurda. É como se dissesse: Senhor, se você não tivesse introduzido esse elemento, a mulher no meu ambiente que era perfeito, essa falha nunca teria ocorrido. Exato. O defeito tá na sua concessão, Deus, não na minha vontade corrompida. É o cúmulo da falência moral. E a mulher inserida nessa mesma lógica esquiva de não assumir a culpa, transfere imediatamente a responsabilidade para a próxima entidade disponível na cadeia de eventos, ela diz. A serpente me enganou e eu comi. Empurrou o problema para frente. Empurrou. E o comentário Moody observa uma coisa muito interessante aqui. A precisão da inquirição divina. Deus fez perguntas incrivelmente específicas para eles. É verdade. Ele pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore? Pois é. A objetividade das perguntas exigia respostas binárias. Sim ou não. Fui eu ou não fui eu? Mas a mente deles, obscurecida pelo erro, produziu apenas justificativas complexas e desvios. O pecado não matou o corpo no primeiro instante, mas aniquilou na hora a capacidade deles de assumirem responsabilidade. Isso confere um peso imenso a uma conclusão vital do professor Machado. Ele propõe uma ideia muito profunda sobre a representatividade deles. Ah, sim, essa ideia sintetiza tudo. Porque, olha, analisar essas figuras apenas como 2 indivíduos que falharam num passado distante é perder a utilidade real do texto, né? Sim, eles não são apenas figuras históricas isoladas. Eles operam ali como os nossos representantes genéticos e espirituais, toda a humanidade. O que a gente está lendo nesses versículos não é só a biografia de um casal inábil, mas é o código-fonte do nosso próprio comportamento. E a premissa é assustadora, para falar a verdade. Muito assustadora. Porque a tese do professor Machado é: se qualquer um de nós estivéssemos lá sob as mesmas exatas condições, submetidos à mesma pressão daquela alteração de percepção, a taxa de reprovação seria de 100%. Todos nós teríamos falhado. Todos. Nós teríamos clicado em comprar no funil da serpente. Teríamos costurado as mesmíssimas folhas de figueira e terceirizado a culpa com a mesma eloquência jurídica. A representatividade é o que torna esse texto tão atemporal. Isso é muito forte. A recusa orgulhosa em assumir a culpa, a criação de álibis complexos para encobrir falhas que são muito evidentes. E aquele medo paralisante da exposição. Sim. Tudo isso é a herança psicológica direta com a qual a humanidade opera diariamente. A falha no Éden não foi apenas a quebra de uma regra, como muita gente acha. Não foi um simples tropeço. Foi a instauração de um novo modo de existir,
um modo baseado no medo e na ocultação constante. E é exatamente essa dinâmica de ocultação que encerra a autópsia desse texto bíblico fantástico. E olha o quanto a gente desmontou aqui hoje. A gente viu a etapas, a manipulação do desejo, a promessa inflada da serpente, a quebra brutal de expectativa que resulta naquela vergonha instantânea e irracional. Vimos a insanidade de tentar esconder o inescondível do próprio Criador. Sim, e por fim, o tribunal, onde todos são réus, mas absolutamente ninguém assume o próprio dolo diante de um Criador que busca o ser humano com uma pergunta amorosa. O mecanismo estrutural da queda está documentado, exposto e não tem nada a ver com maçã. Definitivamente não sabemos que fruta era e isso não importa. O que importa é que o mecanismo exposto nos força a olhar por nosso próprio presente, né? E é isso que eu queria deixar como reflexão para quem está acompanhando a gente. Uma reflexão final e bem instigante para todo mundo levar consigo. Vamos lá. Considerando que a primeira reação humana diante do erro foi fabricar uma cobertura frágil de folhas de figueira e apontar o dedo para o outro, a pergunta que fica latejando é a seguinte: quais são as folhas de figueira contemporâneas que a nossa sociedade usa hoje? Nossa, excelente pergunta. Sério, vamos pensar. Nossos avatares imaculados e perfeitos nas redes sociais, as nossas justificativas corporativas super elaboradas para encobrir falhas, aquelas bolhas de cancelamento onde a gente sempre aponta e julga o erro do outro para não ter que olhar para as nossas próprias sombras. Para pensar mesmo, não seriam todas essas coisas apenas versões digitais e sociais daquele velho avental improvisado no Éden? Pois é. Tudo para tentar esconder as nossas vulnerabilidades, para esconder que, no fundo, a gente continua morrendo de vergonha de quem a gente realmente é diante da verdade. Fica essa provocação para todo mundo refletir. E com esse pensamento, a gente encerra o nosso mergulho profundo de hoje. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa investigação fascinante da natureza humana. Foi incrível destrinchar tudo isso. Um grande abraço para todo mundo. Um abração pessoal, continuem questionando, continuem buscando ir além da superfície e a gente se encontra na nossa próxima imersão. Até lá!